Hallelujah. Aleluia. It's good to be here. É bom estar aqui. God is so good. Deus é tão bom. Let's pray. Vamos orar. Father in heaven, Pai do céu, we thank you for all that you're doing. te agradecemos por tudo que estás fazendo. We love you, Lord. Nós te amamos, Senhor. We give you the glory. Damos ao Senhor a glória. God, give peace to our hearts. Traga paz ao nosso coração. Give us ears to hear. Nos dá ouvidos para ouvir. Fill our spirits tonight. Preencha o nosso espírito. Thank you for what you're doing here. Obrigado pelo que estás fazendo aqui. God, we know that we've heard a lot already. Já ouvimos bastante, Senhor. Now make these words living words in our heart. Torne essas palavras que vamos dizer palavras vivas no nosso coração. Help us to take the next step. Nos ajude a dar o próximo passo. In Jesus' No name. nome de Jesus. Amen. Amém. I've been really blessed to be here. Eu realmente estou sendo abençoado em poder estar aqui. I'm really impressed with what you have going here. Estou impressionado do que está acontecendo aqui. If you're visiting this church, Se você está visitando essa if you're igreja, visiting this seminar, se você está visitando esse seminário, we have a saying in Ecuador, sacara jugo. nós temos um ditado no Equador, dizemos, tire o suco. Talk to the leaders. Fale com os líderes. Talk to the Fale supervisors. com os supervisores. Find out what they're doing. Descubra o que estão fazendo. And take home the principles that E you learned. leve para casa os princípios que você aprendeu. Now, last night, Então, ontem à noite, we talked about making disciples falamos sobre fazer discípulos through the cell group. através da célula. Did you get something out of it? Você tirou algum proveito de ontem à noite? Did God minister to you? Deus ministrou a você? Hallelujah. Aleluia. Thank you. I was really impressed with how well you listened for. Eu fiquei muito impressionado pela atenção que vocês deram ontem. I know I went a long time. Eu sei que eu passei do horário ontem. This morning we're going to keep it to an hour. Essa manhã nós vamos manter o nosso horário. But they're going to give me 15 minutes of questions. Mas vão me dar no final 15 minutos para perguntas e respostas. So if you have a question, Assim que se você tiver uma pergunta, be thinking about it. comece a pensar sobre ela. The only bad question A única pergunta ruim is the question not asked. é aquela que não é feita. Okay, now remember we talked about the porqué, about why. Lembre-se que ontem falamos sobre o porquê. And we talked about these two books. E falamos desses dois livros. We have, go ahead and share that's here. Those are Então, arrived. os dois livros acabaram de chegar de Curitiba. Depois dessa plenária, elas acho que já vão estar para venda. Vocês podem depois procurar ali e depois trazer para ele autografar, viu? I usually charge $25 per autograph, but I'm going to do it free today. Ele normalmente cobra $25 por autógrafo, mas hoje vai fazer de graça. Hoje faz de Es graça. un trato especial solamente para ustedes. Somente para vocês. But really, all that I said last night and this morning is each chapter goes through what I'm saying. Tudo que eu estou falando ontem à noite e hoje são capítulos desse livro. I'm also going to give you these PowerPoints. Também vou passar esses PowerPoints para vocês. Clavis is going to give me your emails and I will send those right away. O pastor Cleves vai me dar o e-mail de vocês e eu vou enviá-los imediatamente. But really, we talked last night about how to make disciples in the cell. Ontem à noite falamos de como fazer discípulos através da célula. We went through each point. Passamos por cada um desses pontos. Today we're going to talk about the cell system. Hoje vamos falar sobre o sistema de células. Because it's a two-wing church. Porque somos uma igreja de duas asas. And I really do believe that in the New Testament we see both cell and E eu celebration. creio que no Novo Testamento com certeza vemos as duas asas, a celebração do atacado e a célula do varejo. I don't believe in independent house churches. Eu não creio em igrejas das casas independentes. I think that there in the New Testament we see leadership. No Novo Testamento a gente vê liderança. The cells met together whenever they could. As células se encontravam no atacado sempre que podiam. It was a two-wing church. Era uma igreja das duas asas. And I really do believe that on Sunday we can preach the word and the pastor can give
a message right from God. E eu creio que no domingo devemos pregar a palavra para todas as células e o pastor entrega uma mensagem profunda. In the cell group, we apply the Word of God. E na célula a gente aplica a palavra de Deus. Like I said last night, is to get everybody to participate. Como eu disse ontem à noite, todos devem participar na célula. But on Sunday in the preaching, the pastor can give the interpretation. Mas no domingo, no sermão, o pastor pode esmiuçar os valores para a igreja. In the celebration on Sunday, we can worship together. Na celebração no domingo, a gente louva juntos. Hasn't the worship been wonderful here? O louvor tem sido maravilhoso aqui. I've been so impressed. Eu fiquei muito impressionado. Excellent. Excelente. And on Sunday we can worship together. E no domingo nos juntamos para adorar juntos. En el proceso de ser No discípulos. processo de fazer discípulos. Algo de primera calidad. Louvor de primeira qualidade. Pero en la célula, Mas na célula, a veces es un ruido aún un poco feo. às vezes a música é um ruído um pouco feio. No importa, somos la familia de Dios. Não importa, somos a família de Deus. Y no es cierto. O sea, Não é verdade? no es solamente la perfección de los instrumentos. Não é a perfeição dos instrumentos. And with YouTube now, you can often just put a video on and sing. E com o YouTube agora você pode colocar um vídeo também para cantar You junto. can have Hillsong in your living Você room. pode ter Hillsongs na tua sala. So that we need both. Precisamos de ambos. Celebración y A célula. celebração e a célula. By the way, you don't have to call your group células. Você não precisa chamar o teu grupo You can call them células. grupos pequeños. Você pode chamar de pequenos grupos. We call our groups life groups. Nós chamamos nossos grupos de vida. La importancia es la definición. O importante é a definição. Grupos de 3 a 15 Grupos de 3 a 15 that, pessoas that meet weekly que se reúnem semanalmente outside the church fora da igreja for the purpose of para o evangelism, propósito de evangelismo, community, comunhão and spiritual growth, e crescimento espiritual, with the goal of making disciples who make com o disciples, objetivo de fazer discípulos que fazem discípulos that results in multiplication. e que resulta em multiplicação. Also in the celebration, we can see people who have left our group who have multiplied. E na celebração também a gente encontra as pessoas que multiplicaram dos nossos grupos. I have a friend named Kirk. Eu tenho um amigo chamado Kirk, He multiplied from my cell a long time ago. e ele multiplicou a minha célula há muito tempo atrás, But I see him every Sunday. mas eu o vejo todos os domingos. And so Sunday is a time for the extended family. Então, o domingo é uma reunião da família estendida, da família mais ampla. It's easier to multiply when you know you're going to see those people É again. mais fácil multiplicar quando você sabe que vai ver esse povo de novo no domingo. But also it's a time to present the vision. Também é um tempo de apresentar a visão. If you're a pastor, Se você é um pastor, this is the time to encourage cell leaders. esse é o tempo, a sua oportunidade de encorajar os seus líderes. Adelante, líderes celulares. Vamos adiante, líderes de célula. Vamos alcanzar nuestra ciudad. Vamos alcançar nossa cidade. That's why I believe the senior pastor should also be involved in cell É por ministry. isso que eu creio que o pastor sênior também tem que estar envolvido no ministério de células. Para conectar el sermón con una Para célula. que o sermão seja conectado com a célula. Para decir en mi célula, Para que ele possa dizer na minha célula, quizás no tiene que dirigir un grupo, pero por lo menos estar parte de un grupo. talvez o pastor não precisa dirigir uma célula, mas fazer parte de uma célula. I coach pastors, Eu sou coach de pastores. and most of them lead a cell group. E a maioria deles dirige uma célula. No todos. Nem todos. No queremos ser legalistas. Não vamos ser legalistas. But it's good because you can connect the sermon with the cell. É muito bom porque você consegue conectar o sermão com a célula. Lo peor es what a lot of pastors do, Muitos pastores fazem diferente. delegar los grupos pequeños a otro pastor y ellos administran todo. Na verdade, tem pastores que delegam o ministério de células para outras pessoas e essas pessoas tomam conta de tudo. Pastor, tú debes tener la pasión celular. Pastor, você precisa ter a paixão celular. No es suficiente que tú tienes una pasión, Não é suficiente que você tenha uma paixão, la pasión debe tenerte a ti. mas a paixão deve ter você.
Por favor, porque you need to lead the cell vision. Você precisa liderar a visão de células. Y aún el domingo puedes decir que realmente yo estoy también participando. E também no domingo você pode dizer, eu estou participando também. But in many cell churches, Mas em muitas igrejas em they células, also can see the cell vision in the church, in the celebration. há uma visão das células também na celebração. In Ecuador, we had a cell map. Lá no Equador, a gente tinha lá no fundo o mapa das células. This was right when people entered the church. É lá onde as pessoas entram na igreja. They could see where all the cells were. Eles podiam ver onde estavam todas as células. So connect the celebration with the cell. Então conecte a celebração com as células. That's really important. Isso é muito importante. But also evangelism. Mas também evangelismo. Sometimes people receive Christ in the cell. Às vezes as pessoas recebem a Cristo na célula. Sometimes in the celebration. Às vezes na celebração. Both are important. Ambos são importantes. We can share the vision Podemos compartilhar a visão in the celebration na celebração and see the fruit. e colher os frutos. Many cell churches Muitas igrejas em have células special days like Friends Day. têm dias especiais como o Dia do Amigo. All the cells invite their friends on a special day. Todas as células convidam seus amigos num dia especial. And the pastor preaches a sermon geared towards non-Christians. E o pastor prega um sermão dirigido a não cristãos. But everyone's involved. Mas todo mundo está envolvido. So it's a two-wing church. Então é uma igreja de duas asas. But remember, Mas lembre-se, la razón por todo esto, tem a oração para a razão de tudo isso. hacer discípulos É fazer discípulos a través de la célula, através da a célula, través del sistema através celular. do sistema celular. Es uno solo, É uma coisa só. hacer discípulos, Fazer discípulos. cumplir la gran comisión. Cumprir a grande comissão. Por favor, no se duerman. Now, but there's another part of it. Mas tem uma outra parte também. Cell churches also have capacitación. As igrejas em células também tem treinamento. The cell church is really simple. O sistema de igrejas em células é muito simples. Célula, Célula, celebración, celebração, capacitación treinamento y asesoramiento e supervisão y oración. e oração. 5 cosas. 5 coisas simples. Pero la meta de todas esas cosas es hacer discípulos. Mas a meta de todas essas áreas é fazer discípulos. Llegar a ser como Cristo. Chegar a ser como Cristo. Muy sencillo. É muito simples. And as I studied cell churches around the world, Quando eu estudei as igrejas em células ao redor do mundo, I noticed that all of them had equipping. eu notei que todos tinham treinamento. They might call them escuela de Eles líderes, podem chamar de escola de líderes, la ruta. o trilho de treinamento. There were many names. Tem muitos nomes. But these churches realized that it wasn't enough just to preach on Sunday or have a cell lesson, that people needed more in-depth instruction. So they had a training track. E a maioria dos pastores descobriu que somente ter a celebração no domingo e a célula não era suficiente para aprofundar a vida cristã. Por isso precisa de um trilho de treinamento. The goal was making disciples. Mas o objetivo final é fazer discípulos. There's various training tracks. Tem vários tipos de trilhos. This is the one of Mario Vega. Esse é um trilho do pastor Mário Vega. Demora 6 meses para completar esto. 6 meses para completar o It's treinamento. excellent. É excelente. All the people in Elim go through this. Todos os membros da igreja de Elim passam por esse treinamento. This is Ralph Neighbor's training E track. essa é do pastor Ralph Neighbor. It takes 1 year. Leva 8 meses a 1 ano. Ralph Neighbor's the guru of cell O ministry. Ralph Neighbor é o guru do ministério de igrejas em células. He has more knowledge than anybody. Ele tem mais conhecimento do que todos. He's 88 years old Ele tem 89 anos. and he's still ministering. E ele ainda está ministrando. He has lots of knowledge. Ele tem muito conhecimento. And I really respect Ralph Eu Neighbor. respeito o Ralph Neighbor. He has made this training track. It's very good. Ele
fez esse trilho de treinamento que nós publicamos, que é muito bom. And then there's a church in South Aí Africa. tem uma igreja na África do Sul. They asked Ralph Neighbor permission Eles pediram permissão ao Ralph to reduce Ralph's training track to 4 months. para reduzir o treinamento dele para 4 meses. And this is the training track. Esse é o trilho de treinamento. 4 months. 4 meses. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. But again, these churches wanted to make sure that everybody in the church had more deep doctrine. Na verdade, o anseio de todas essas igrejas era que os seus membros se aprofundassem na doutrina, That they knew how to evangelize, para que soubessem como evangelizar, to have their quiet time, como ter a sua hora silenciosa, and how to lead a cell group. como liderar uma célula. So they had a training track. Então tinha um trilho de treinamento. Now listen, Pastor, Então, escute, pastor. if you don't have a training track, Se você não tem um trilho de treinamento, it's good to buy somebody else's. é melhor comprar adotar um trilho de outra. You can start with somebody else's. E você pode ver um trilho de outras editoras, But eventually, mas God's going to give you your own. Deus vai dar o seu próprio trilho no futuro. God will give you the creativity to create your own. Deus vai dar a criatividade a você criar o seu próprio trilho. I was in Guatemala recently, Eu estive recentemente na Guatemala, just 2 weeks ago. 2 semanas atrás. The pastor there O pastor de lá, had created his own training track, was excellent. ele criou o seu próprio trilho de treinamento que é excelente, Primera calidad. de primeira qualidade. Ese pastor tiene mucha creatividad Ele era muito criativo para crear su propio entrenamiento. para criar o seu próprio treinamento. This is my training track. Esse é o trilho dele que nós temos aí também para vender. We're selling this. Estamos vendendo o trilho que But o I really, Joe... the reason why I made this, Mas a razão que eu fiz isso, no estuve satisfecho con los otros training eu tracks. não estava muito satisfeito com os outros trilhos. So I made my own. Eu fiz meu próprio trilho. And God gives us the creativity. Deus nos dá a criatividade. Amen. Amém? But the goal is discipleship, Mas o objetivo é fazer discípulos, to make disciples. que façam discípulos. Now, many of the training tracks I studied, Muitos dos trilhos de treinamento que eu estudei, the one in Bogota last 6 uma lá months, em Bogotá, 6 meses, Bethany 9 months, Igreja de Bethany, 9 meses, Little Falls 4 months, África do Sul, 4 meses, Touch 1 year, Touch, 1 ano, the Republic Church in Ecuador 6 to 9 a months, Igreja da República do Equador, 6 a 9 meses, and mine is the most e balanced, o meu é o mais equilibrado, 9 meses. 9 meses. Estoy bromeando. Ele está brincando. I'm going to give you 2 principles of training. Eu quero dar 2 princípios de treinamento para você. Very simple. Muito simples. Have one training track in your church. Tenha somente um trilho de treinamento na sua igreja. Pray about it. Ore a respeito. Talk with the pastoral team Fale com a equipe pastoral. and have one equipping. Tenha somente um trilho. You can adapt it to the youth, Você pode adaptar isso para os jovens, but basically the same mas é mais ou menos o mesmo for everybody in the church. para todos da igreja. And everybody in the church goes through it. E todos os membros da igreja passam por esse trilho. You don't go through it in the cell. This is apart from the cell. Você não passa esse treinamento na célula, é fora da célula. But the second principle is this. Mas o segundo princípio é o seguinte: There's various methods to teach the training. tem vários métodos de ensinar o treinamento. You can do it in the Sunday school Você time. pode fazer isso no tempo da escola dominical. You can teach it before the cell. Você pode ensiná-lo antes da célula, Media hora antes de la célula. 1 hora antes da célula. And when the cell begins, then you do the regular cell Então, lesson. quando a célula inicia, você faz a meditação normal da célula. You can do it in a retreat setting. Você pode fazer como um retiro In one day, go through a whole book. e em um dia passar um livro todo, If you need to really go more quickly. se você quiser caminhar mais depressa. Remember, one training, Lembre-se, um treinamento, muchas maneiras para capacitar. muitas maneiras de capacitação. ¿Estás conmigo? Você está com ele? Are you learning? Você está aprendendo? Am I going too fast? Estou indo muito depressa? Wow, you guys are very smart. Vocês são muito inteligentes. So I'm gonna I will keep going. Now remember, if you have a question,
Lembre-se, se você tem uma pergunta, depois é a tua vez. I'm going to give you more time Eu vou dar mais tempo para você, to ask those questions afterward. para fazer essas perguntas depois. So we've already covered two things. Já cobrimos 2 assuntos. Celebración A celebração y capacitación. e o treinamento. I have a book, Leadership Multiplication, Eu tenho um livro que se chama Multiplicando a Liderança. that talks about all of the training tracks around the E fala world. de todos os trilhos de treinamento ao redor do mundo. Es más una perspectiva global É uma perspectiva global of all the cell church training de tracks. todos os trilhos de treinamento das igrejas em How many have células. read that book? Quantos já leram esse livro? Wow. Okay, bueno, okay, bueno. Well, he has it right there. Okay, very good. Okay, now, I'm going to go a little bit slower now, Eu vou andar um pouco mais devagar agora, because what I'm going to say now is very important. porque o que eu vou falar agora é muito importante. You know, this according to studies, this is the most important. Na verdade, de acordo com as pesquisas, esse é o assunto mais importante. Jim Agley did a study on cell systems. O pastor Jim Agley fez um estudo sobre os sistemas de célula. He discovered what I'm going to say now is the most E ele important. descobriu o que eu vou dizer agora que é a coisa mais importante. It's discipleship through coaching. É discipulado através da supervisão. This according to Jim was the most important. Então, de acordo com a pesquisa do Jim, esse é o aspecto mais importante. He compared training, coaching, and prayer and found that coaching was the most E important. entre oração, treinamento e supervisão, ele descobriu que a supervisão era o aspecto mais importante. I don't agree with Jim though. Eu não concordo muito com ele. I think prayer is the most Eu creio important. que a oração é a parte mais importante. Eso es lo más importante. É o mais importante. La oración. A oração. But this is what Jim found. Mas é isso que a pesquisa mostrou, Okay, coaching que a supervisão is muy importante. é tão importante. Pastor, you can start a cell system, Pastor, você pode começar um sistema de células, but if you don't have coaches, mas se você não tiver supervisores, it's not going to last. não vai durar. David Cho says this. David Cho diz: a função mais importante no ministério celular é a função do supervisor. David Cho knows a lot about this. O pastor David Cho sabe muito sobre isso. Coaching is critical. A supervisão é crítica. The worst thing you can do is just let cells start and not be coached them. A coisa pior que você pode fazer é começar células e deixar os líderes abandonados sem um supervisor. Cell leaders will get discouraged, Os líderes de célula vão ficar desencorajados. and they need somebody to say, continue to go. E o supervisor tem que sempre dizer: continue, No se da por vencido. não te dê por vencido. Cristo está contigo. Cristo está com você. I have 2 books on this Eu topic. tenho 2 livros nesse tema. I hope that can help you. Eu creio que isso pode ajudar você. How many have read How to Be an Effective Supervisor? Quantos leram Como Ser um Supervisor Eficaz? Very good, very good. How many of you are cell leaders here? Quantos de vocês são líderes de célula presente aqui hoje? Very good. Muito bom. My prayer A minha oração is that if you're a cell leader, é que, se você é um líder de célula, you would have a vision. que você tenha uma visão, God would give you a que desire Deus lhe deu um desejo to be a coach. de ser um supervisor. And what I'm going to share now E o que eu quero compartilhar agora will apply in the future, vai se aplicar no futuro, but you can also apply it in your cell mas group. você pode aplicá-lo na tua célula também. I'm going to share a few principles Vou compartilhar alguns princípios that are going to be important que são muito importantes for your cell group, para a sua célula, or if you're a supervisor, ou se você é um supervisor, or if you're a pastor. ou se você é um pastor. So this is very important. Isso é muito importante. Really, I have been coaching pastors full time Eu tenho, na verdade, sido coach de pastores de tempo integral since 2001, desde 2001, 18 years, 18 anos tiempo completo. de tempo integral. When I came back from Ecuador, Quando eu voltei do Equador, that was my full-time job, esse era o meu trabalho de tempo integral. coaching pastors Cuidar, treinar in the pastores cell vision. na visão And celular. I still do it. E ainda faço até hoje. Pretty much full-time. Muito de tempo integral. I've learned from my failures. Eu aprendi dos meus erros. When I first started, Quando eu comecei, I thought I knew how to coach. eu pensei que sabia como I- mentorear. I didn't.
mas não sabia. Pastors started leaving Os pastores começaram a abandonar minha mentoria, because I didn't know how to coach. porque eu não sabia como I ser thought I had to coach. give them all my knowledge. Eu pensei que eu tinha que dar a eles todo o meu conhecimento. They wanted more. Eles queriam mais. And I've learned a few things. E eu aprendi algumas coisas. And I've realized that the first thing as a coach, E eu aprendi que a primeira coisa como alguém que mentoreia you have to help your leader receive from Jesus. você tem que ajudar o seu liderado a receber de Jesus. Make sure that they're having their quiet time. Tenha tempo devocional, para que ele tenha tempo devocional com Deus. When I'm coaching pastors, Quando eu estou mentoreando pastores, la primera cosa que dice, pastor, ¿cómo sigue tu tiempo devocional? a primeira pergunta que eu faço é: pastor, como é que está o seu tempo devocional? Maybe the pastor says, oh, I'm so busy. Aí o pastor muitas vezes diz: sou muito ocupado. Y luego me digo, ok, voy a preguntarte la próxima vez. Então eu digo para ele: da próxima vez eu vou fazer a mesma pergunta. It's so important É tão importante that the leader que o is líder receiving from Jesus. esteja recebendo de Jesus. Another good thing the coach does is pray for the leader. Na verdade, um outro aspecto da mentoria é orar pelos seus líderes. A coach protects the leader in prayer. Supervisor, ele protege os seus líderes através da oração. Escudo de oración. Forma escudo de oração. I pray continually for those who I'm coaching. Eu oro constantemente por aqueles que eu sou mentor. Supervisor, you need to do the same thing. Supervisor, você precisa fazer a mesma coisa com os seus líderes. This book is a very important book that I've written. Esse é livro muito importante que ele escreveu, nós publicamos no ano passado. And then another thing, Mais uma coisa. make sure your leader's having a day off. É importante que seus líderes tirem um dia de folga. 24 hours of rest. 24 horas de descanso. Eso es importante. É importante. When I'm coaching pastors, Quando eu mentoreio pastores, siempre digo, sempre digo a eles: pastor, estás tomando tu día de descanso. pastor, você está tirando o teu dia de descanso? Estás descansando un día completo, Você está descansando um dia inteiro? pasando tiempo con la familia, Passando tempo com a sua família? solamente relax, Relaxando, durmiendo, dormindo? aún recargando la batería, Não esquece comendo também. comiendo y llevando a la esposa a un restaurante. E levando a esposa ao restaurante. Para que ella no tiene que cocinar. Para que ela não precise cozinhar. Amén. Las esposas, las mujeres. As esposas estão. Por favor, predícalo, Joel, predícalo. Fala, Joel, fala, as mulheres estão dizendo. God is a God of rest. Deus é um Deus do descanso. He made us to work 6 days. Ele nos fez trabalhar 6 He dias. said, rest one day. E disse: descanse um dia. We can do more if we've rested one day. A gente pode conseguir mais se a gente tira um dia de descanso. Hay tantos líderes que no tienen gasolina en el tanque. Muitos líderes não têm gasolina no seu Están tanque. trabajando, pero no hay gasolina. Trabalham, mas sem combustível. No hay energía. Não tem energia. Porque no están descansando. Porque não estão descansando. Tú necesitas un día de descansar. Você precisa de um dia de descanso. Y pastor, si tú estás llenando el horario con tantos programas, ¿cómo pueden los líderes descansar? Se você, pastor, entope a sua igreja com programas especiais, como é que seus líderes vão poder descansar? Fala, Deus. I remember when I was in Ecuador. Eu lembro quando eu estava no Equador. I said, Jesus, I have so much to Eu do. disse: Jesus, eu tenho tanto para fazer. I can't take a day off. Eu não posso tirar um dia de folga. And Jesus spoke to me. E aí Jesus falou comigo. He said, I'm not so concerned about what you can do for me. Sabe, Jesus me disse: não me importa tanto o que você pode fazer por mim, I'm concerned about you. mas eu estou realmente preocupado com você. And since that time, E desde aquele tempo, I always plan my day off in eu my sempre schedule. planejo um dia de folga. Before the month prior, I always know where my days off are. Então,
na minha agenda no mês anterior, eu já marco no mês seguinte quais são os meus dias de folga. And my wife and I have a código between us that we won't talk about cell groups. E nós temos um trato entre nós que nós vamos falar sobre células nesse dia. We're not going to talk about coisas que ansiedade que produz. Não vamos falar nada sobre coisas que geram ansiedade em nós. I don't answer my email. Eu nem respondo meus e-mails. I don't answer the phone. Eu não atendo o telefone. I just space out. Eu simplesmente desapareço. Netflix. Netflix é a minha... Livros que não têm nada a ver com ministério. Eu leio livros que não tem nada a ver com o ministério. Relax. Relaxar. Llenar el tanque. Encher o tanque. Para aún tener más efectividad en los otros 6 días. Para que eu seja mais eficiente nos outros 6 dias. Puede producir más si estás descansando un día. Você pode produzir muito mais se você descansa um dia. Yo no creo que es un día particular como sábado o domingo, pero el principio es la verdad. Não importa qual é o dia, mas o princípio é o mais importante. I know I'm breaking new ground for many. Eu sei que eu estou abrindo uma nova picada para muitas pessoas. But as I coach leaders, Mas quando eu mentoreio líderes, I always go back to this. eu sempre volto para isso. Because ministry is a marathon. Porque o ministério é uma maratona. It's not a 50-yard dash. Não é uma corrida de 100 metros, não. And we need to make sure our families are together. Nós temos que ter certeza que as nossas famílias estejam juntas. I've been in cell churches Eu já estive em igrejas em that células multiply cells que rapidly, multiplicam células rapidamente, but the families aren't healthy. mas a família não está sadia. This is a marathon. Essa é uma maratona. And pastor, you're critical here. E pastor, você está numa situação crítica. Coach, you're important here. Mentoria é importante. Y el rol del coach E o papel do mentor es asegurar que el líder está que hay salud con el líder. e o papel do supervisor é ter certeza que o líder está saudável, Making disciples fazendo that discípulos make disciples. que façam discípulos. Coaching is part of that. Supervisão faz parte And disso. all of the one-on-one verses that we see in the Bible really has more to do with coaching leaders. Quase todos os uns aos outros que nós vemos na Bíblia tem a ver com mentoria, Coaching. supervisão. Jethro, Moisés. Por exemplo, Jetro com Moisés, Elijah, Elisha. Elias com Eliseu, Barnabas and Paul. Barnabé e Paulo, Líder con líder. líder com líder, Ayudando al líder. ajudando o líder. Líder, ten cuidado con esto. Tenha cuidado com isso. Y tu rol, coach, es asegurar que el líder está bien. E o teu papel supervisor é que o líder esteja bem, But it's also the family. mas também é a família. I like what John Maxwell said. Eu gosto o que John Maxwell diz: sucesso é ter o amor e o respeito dos que estão mais próximos de você. Success is making sure that you're living the Christian life around your wife and family, your spouse and family. O sucesso significa que você tem um bom relacionamento com o seu cônjuge e com a sua família. It's not your ministry, it's really your family Não first. é o ministério em primeiro lugar, é a sua família em primeiro lugar. And whenever I'm coaching pastors, E sempre que eu mentoreio pastores, the first thing I say, a primeira pergunta que eu how faço: are you doing with your family? como é que está a tua vida familiar? With your wife, A sua esposa, with your husband? seu marido, Is that in order? está tudo bem? Because this is where we really live out the Christian life. Porque é aí que nós vivemos a nossa vida cristã. And this is what coaching is all E about. mentoria tem tudo a ver com isso. Salud integral. Saúde integral. No es solamente dame tus datos, tus estadísticas. Não é só eu quero as tuas estatísticas, ¿Por qué líder. tú no has multiplicado? Por que você não multiplicou a tua célula No ainda? es cómo puedo servirte. Não, o supervisor tem que perguntar ao líder: como Como- é que eu posso servir você? This is where success is. É aí que reside o sucesso, minha gente. You don't know me. Vocês não me conhecem, You may
but my wife knows me. mas a minha esposa me conhece. And that's where I have to be a hero. That's where I have to be really successful. É para ela que eu tenho que ser herói e ser bem-sucedido. That's where I have to live the Christian life. É por isso que eu tenho que viver na vida cristã. This is true success as a Christian. Esse é o sucesso verdadeiro como No es su cristão. ministerio, Não é o seu ministério, es tu familia. é a tua família. Y todo lo demás salga de esto. E tudo deriva desse sucesso familiar. And that's what a good coach does. E é isso que um bom supervisor faz. Is to make sure the leader is doing well. É ter certeza que o líder está indo bem. But number 2, Mas número 2, a good leader is a great listener. bom líder, supervisor é um bom ouvinte. And this is an art. E ouvir é uma arte. And it's hard E é difícil ouvir. to listen. Ouvir. It's easier to talk. É muito mais fácil falar. And many of you are pastors. E muitos de vocês que são pastores, That's your profession, is talking. a sua profissão é falar. Talk, 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 talk. Tá. Predicar, predicar, predicar. Pregar. Pero un buen coach Mas um bom supervisor escuta. escuta. No habla. Não fala. Escucha. Escuta. Eso es la clave. Essa é a chave. Escuchar las necesidades del líder. Ouvir e perceber as necessidades do líder. ¿Qué está pasando en la vida del líder? O que está acontecendo na vida do líder. No hablar. Não falar o tempo todo. Líder, ¿qué está pasando en tu vida? Líder, como é que está a tua vida? ¿Cómo sigue tu trabajo? Como está o teu trabalho? Tu familia. A tua família? Tu situación económicamente. A tua situação econômica como está? Escutar. Yo soy coach de pastores de iglesias grandes. Eu sou coach de pastores de igrejas grandes. Y a veces siento, ¿qué puedo ofrecer a esse pastor? E às vezes fico pensando, o que eu posso oferecer para esses pastores? Y siempre yo puedo escuchar. E Deus me disse que eu sempre posso escutar. Y eso es lo más importante. É o mais importante. Escuchar. Ouvir. Líder, ¿estás escuchando? Líder, você está ouvindo? This takes work. Isso dá trabalho. It really takes work. Você precisa se preparar To para prepare ouvir. the questions. Preparar as tuas perguntas. To get your mind from thinking about yourself. Tirar os pensamentos de você mesmo. We're always thinking about ourselves 24/7. A gente sempre pensa em nós mesmos 24 horas por dia, 7 dias por semana. I'm thinking about me. Eu estou pensando em mim. You're thinking about you. E você pensa sobre você. But a great coach Mas um grande supervisor prepares se prepara to not think about self. para não pensar só sobre To think ele, about that leader. mas pensar sobre o seu líder. To prepare questions. Preparando perguntas. And then to listen. E depois ouvir. To prepare questions. Preparar perguntas. And then to remember what that person said. Anotar as respostas para consultas futuras. Because the next time you coach that leader, Porque a próxima vez que você se reunir com seu líder, it's important to remember é importante lembrar what the leader said last time. as respostas das suas perguntas que o líder fez na última vez. If the leader said, my wife's in the hospital, Se o líder disse, minha esposa está no hospital, or my daughter celebrated her birthday this month, ou a minha filha vai ter o aniversário esse mês. it's important that you can enter right into the next coaching time. É muito importante que no próximo encontro de supervisão você faça referência, alusão a esses fatos. Remember, whenever I coach leaders, Lembre-se, quando eu mentoreio líderes, I write down what they say in the computer. eu tomo notas no meu computador do Many- que eles dizem. And I'm always studying, Eu sempre estou estudando preparando e preparando for the next coaching, para a próxima reunião com o líder. preparing questions Preparando perguntas to enter the person's life. para entrar na vida deles. This is what it's all about. Isso tudo tem a ver com isso. To listen. Ouvir. This is what it says in Proverbs. Em Provérbios 18:13 diz que quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. I remember that I was talking to one pastor, Eu lembro que eu estava falando a um pastor. and I really wanted him to coach me. Eu queria que ele me mentoreasse. He was the pastor of my home E church, ele era pastor da minha igreja nativa, but he was always talking. mas ele falava o tempo todo. And when I tried to say something, Quando eu queria dizer alguma coisa, he listened just a little bit, then he would talk again. ele ouvia só um pouquinho e já falava de novo. And I realized, no, I don't want him to coach Eu me. falei, não quero que ele seja meu mentor, não.
Listening. Ouça. This is the key. Essa é a chave. How are you doing? Como é que você está fazendo isso? Preparing questions Preparando perguntas that are going to reach that leader that you're coaching. que vão alcançar o seu líder. Listening. Ouça. But then there's encouragement. Mas também tem o encorajamento. People are discouraged. Às vezes as pessoas ficam desanimadas. It's not easy to lead a cell group, E é difícil liderar uma to célula. be a volunteer. Ser um voluntário. And giving praise is like oxygen to the soul. E você dá elogio, tem que dar elogios que é como oxigênio para a alma. I tell coaches to don't give any criticisms until you've given 5 praises. Eu digo aos supervisores, não critique o seu líder antes de você dar 5 elogios. Encouragement. Encoraje. Remember, these are volunteers. Lembre-se, os líderes são voluntários. They're doing it for Jesus. Estão fazendo isso para Jesus. Their payment O pagamento is your deles encouragement. é o seu encorajamento. Way to go! É assim que devemos fazer. I know you wanted 10 people in your group. Eu sei que você gostaria de ter 10 pessoas no teu grupo, Only 2 people showed up. mas você no teu grupo só tem 2 But pessoas. praise God, Mas glória a Deus, 2 people were there. 2 pessoas You estão na were tua there. célula. Você está lá. Thank you, leader. Obrigado, líder. Excelente. Está excelente. Adelante. Adiante. Tu eres importante, Você é líder. importante, líder. En vez de, ¿por qué no has llevado más fruto? ¿Dónde estás la multiplicación o algo así? Ou criticar, dizer, por que você não tem mais frutos? Onde está a multiplicação? Or say, really, this is what it's all about. Isso tem tudo a ver com isso. Be a fanatic for encouragement. Seja um fanático por Fanático. encorajamento. Fanático. This is really important. É muito 1 importante. Thessalonians says this. 1 Tessalonicenses diz o seguinte: agora pedimos a vocês, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. I'm going to give you some homework. I want you to, if you're a cell leader, encourage your members next time. E eu quero dar uma tarefa para vocês fazerem em casa. Líder de célula, If encoraje os seus membros da próxima vez. you're a supervisor, encourage your cell leader. Se você é supervisor, encoraje os seus líderes de célula. If you're a pastor, be a fanatic for encouragement. E se você é pastor, seja um fanático por encorajamento. And then there's care. E aí vem o cuidado também. Remember, they're not máquinas, they're human. Seres humanos não são máquinas. And be real. Seja real. Share your story. Também compartilhe a tua história com eles. Be a friend. Seja um amigo. This is so critical É tão crítico isso. because Jesus said, Porque Jesus disse, He said, I don't call you servants já não anymore. os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. I think one of the most important phrases of coaching, Eu penso que uma das frases mais importantes na supervisão, amistad al propósito. uma amizade com um propósito. It's friendship with a purpose. É amizade com um propósito. Estamos en una jornada, Estamos numa jornada, but I'm your friend. mas eu sou teu amigo. Don't skip the small talk. Não deixe de ter aquela conversa ao pé do ouvido. Have fun together. Tenham alegria juntos. Churrasco. Agora sim, um churrasco. Arroz com pollo. Ride bikes together. Ande de bicicleta junto com eles. Laughing together. Riam juntos. Amistad al propósito. Uma amizade com um propósito. If I don't become friend of the people I'm coaching, Se eu não me tornar amigo das pessoas que eu estou mentoreando, no continua. não há continuidade. Friendship is critical. Amizade é crítica. Same with you, pastor. É a mesma coisa com você, pastor. And then the word develop. Depois desenvolva, empodere as pessoas. Now remember when I talked about training, Lembre-se, quando eu falo sobre treinamento, capacitación, capacitação, everybody in the church goes through it. todos os membros da igreja passam por essa capacitação. The same thing. O mesmo trilho, But coaching is different. mas
mentoria e supervisão é diferente. Because the coach knows the needs of the leader. Porque o supervisor conhece as necessidades do líder. The coach can say, John, read this book. O supervisor pode dizer, João, leia esse livro. Maria, go to this seminar. Maria, vá para aquele seminário. It's training, but more specific. É um treinamento muito mais específico. It's meeting the needs of each leader. Na verdade, chegar a suprir as necessidades de cada líder. Give resources. Seja uma pessoa que dê recursos aos seus líderes. Whenever I coach leaders, Quando eu mentoreio líderes, I try to be as generous as possible. eu tento ser generoso quanto possível. And then planning. Depois planificar. Now we're getting into making disciples. Planejar. Agora estamos fazendo discípulos. Multiplying. Multiplicar. And the next leader. E o próximo líder. Evangelism. Evangelismo. Who's the next leader? Quem é o próximo líder? Have you noticed Maria? She'd be an excellent leader. O supervisor fala para o líder, você já viu a Maria? Ela talvez seja um excelente líder. How come more people are not in the equipping? Então, talvez o supervisor pergunte ao líder, por que não tem mais gente passando pelo treinamento? But notice how you've done all these other things before. Mas lembre, você tem que fazer tudo antes que nós falamos. And now we can start talking about the group and the multiplication. E agora, no final, nós podemos falar sobre a célula e a multiplicação. But you're making a disciple of that leader. Você está fazendo daquele líder um discípulo. And then there's desafio. Então tem um desafio também. And we need to care enough to confront. Nós temos que cuidar o suficiente para confrontar. It's not just, sometimes we have to go deep with the person. E às vezes a gente tem que entrar mais a fundo com a pessoa. And this means to fulfill the vision. Isso significa cumprir a visão. We're here to make disciples. Estamos aqui para fazer discípulos. To make more disciples. Para fazer mais discípulos. Which means more cell groups. Isso significa mais células. We want to fulfill the vision. Nós queremos cumprir a visão. We want to reach palmas for Jesus. Nós queremos ganhar palmas para Jesus. We want to plant churches. Nós queremos plantar igrejas. Let's fulfill the vision. Vamos cumprir a visão. But this also means confronting areas of sin. Isso também significa confrontar áreas de pecado. Maybe you'll notice that the person is there's a dullness. Às vezes você percebe no seu líder uma certa letargia. And you suspect that person's gone back into pornography. E você talvez suspeita que ele voltou para a pornografia. Or there's lack of forgiveness. Ou não tem uma ausência de perdão. Then ask for permission. Então peça permissão. ¿Puedo tener permiso para decir algo? Você me dá a permissão de eu falar alguma coisa para você? Como sigue esta situação com pornografia? Como é que está essa situação da pornografia na tua Estás vida? passando tempo com tu esposo? Você está passando tempo com teu cônjuge? Todavía tiene este enojo. Mas você tem essa parte ruim. Entra na vida da pessoa. Entre na vida da pessoa. It could also be about the cell system. Talvez é o sistema de células que não está sendo observado. I'm noticing this. Eu estou percebendo isso. I'm noticing this Eu problem. estou percebendo esse problema. But this is what it's all about. Isso tem a ver com isso. Um, Com tudo isso.